olá, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre nós, esteja sobre a sua vida, a sua família, esteja sobre a nossa nação, que passa por um momento muito difícil, esteja sobre as famílias que sofrem na pele a dor da separação, da perda, o luto pelos que já se foram, né? Pelos que partiram por causa dessa pandemia. Que a graça, a paz, a força, a consolação, o renovar da esperança de Deus esteja sobre as famílias que estão passando por essa tribulação, familiares nossos, familiares de todos os nossos irmãos. Muitas pessoas temos tomado conhecimento e pelas quais estamos oramos por amigos, pessoas queridas, oramos também por aqueles que nós não conhecemos, mas sabemos que creem em Deus, são filhos de Deus e estão no leito de enfermidade, estão lutando contra a Covid, e nós temos a certeza, segundo a palavra de Deus, que Deus tem cada um registrado na palma de sua mão, e Deus tem cuidado, e Deus ama. Então Deus está operando a sua consolação, e isso ocorre de forma até misteriosa para nós, mas ela ocorre, é verdadeira a palavra de Deus. Eu quero deixar um texto que já compartilhamos ali no nosso grupo da Igreja Batista em Cabo Verde, a quem saudamos, as famílias ali, queremos deixar o nosso abraço, e o texto do nosso calendário de oração, um dos textos, né? Temos um calendário de oração, diariamente temos nossos motivos de oração e alguns textos sugeridos, né? Para que possamos ler, e hoje um dos textos é o Filipenses, capítulo 1 e versículo 6, mas nós estendemos um pouco mais a nossa meditação ali, a nossa leitura, e eu vou ler lá na igreja, no grupo, eu coloquei na nova versão transformadora. Eu gostei mais da expressão, de uma expressão que na maioria das traduções, das versões, aliás, está melhor, a palavra melhor, dando uma impressão de uma comparação entre algo bom e melhor. Mas o que está expresso aqui é mais do que melhor, do que uma coisa boa. Está apresentando algo essencialmente, verdadeiramente superior. E aqui na versão contemporânea, edição contemporânea, tem uma expressão que me chamou mais atenção ainda, então eu vou ler. Diz assim, Filipenses 1, a partir do versículo 3, vamos estender um pouco mais. Dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre em todas as minhas orações suplicais por todos vós com alegria, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora, tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra a aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus. Tenho por justo pensar isto de todos vós, porque vos retenho em meu coração, pois todos vós fostes participantes da minha graça, tanto nas minhas prisões como na minha defesa e confirmação do Evangelho. Deus me é testemunha das saudades que tenho de todos vós, na terna misericórdia de Cristo Jesus. E esta é a minha oração, que o vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento e toda percepção, para que possais discernir as coisas excelentes, as coisas verdadeiramente importantes, na versão que nós compartilhamos no grupo da igreja, verdadeiramente importantes, porque existem coisas que muitas vezes colocamos como prioridades, mas são falsas. São importantes falsamente, tomam o lugar daquilo que é verdadeiramente importante e essencial. Excelente, está acima de comparação, para que possais discernir as coisas excelentes, não tem comparação, para que sejais sinceros e inculpáveis até o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual vem por meio de Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. O que seria essa coisa
verdadeiramente importante ou excelente na versão contemporânea. O que seria isso? Em outras versões, como disse, está melhor. Mas é mais do que algo melhor comparando com algo bom, não é? Por que será? Porque não há comparação daquilo que Deus, do plano de Deus para a vida cristã, nosso crescimento, a nossa maturidade, uma vida de aperfeiçoamento que Deus começou em nós desde o dia em que nos convertemos, entramos num projeto de aperfeiçoamento de Deus, e isso não há comparação com aquilo que Deus tem reservado para nós, uma vida onde o amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento e toda a percepção das verdades espirituais de Deus, crescimento nessa maturidade, nessa percepção, nesse conhecimento de Deus, do seu plano, do seu propósito. Não há nada que possa ser comparado a isso. Isso é um privilégio. Muitos não conseguem dimensionar o tamanho desse privilégio. A nossa mente nem consegue alcançá-lo todo. Mas é um privilégio incomparável. Coisas excelentes. Poder discernir essas coisas excelentes de Deus, projeto de Deus para nós, uma vida plena, realizada, verdadeiramente feliz, não com a felicidade falsa, ilusória do mundo. Vida completa, cheios de fruto de justiça. A justiça de Deus. Não há a justiça fora de Deus. Aqui é muito mais do que a justiça humana, falha, imperfeita, necessária, porém, falha, imperfeita. Mas aqui é a justiça de Deus, o qual vem por meio de Jesus Cristo. Só aqueles que são justificados pela fé, como diz Romanos 5, pela fé em Jesus são justificados e vivem agora de acordo com a justiça de Deus, e ela é para a glória e louvor de Deus. Estamos nesse processo, irmãos. Reparem que no Novo Testamento sempre usa os pronomes e os verbos no plural. E isso que eu quero chamar a atenção e deixar essa reflexão principalmente para os nossos irmãos, as famílias de Cabo Verde, mas para todos que porventura nos ouvirem, né? Deus abençoe a sua vida também. Então, por que no plural? É nós, vocês, que tenham, que busquem, procurem. Porque a vida cristã não é para ser vivida em isolamento. Você que está vivendo em isolamento. Há irmãos que vivem em isolamento, com crise ou sem crise, na tribulação ou não, sempre vivem em isolamento. Nós vivemos numa sociedade em que cada vez mais o individualismo, o egoísmo, as pessoas voltarem para si mesmas, né? Isso já está previsto até na Bíblia. Paulo disse a Timóteo, nos últimos tempos, os homens serão, as pessoas, né? Amantes de si mesmo. Então já estava previsto esse isolamento, esse individualismo. Mas quando acontece uma crise na vida da pessoa, a tendência é a pessoa se isolar mais ainda. Mas a Bíblia diz o contrário, nós devemos viver em união com bom, quão suave é, quão maravilhoso é que os irmãos vivam em união. Da comunhão, a comunhão fortalece. A experiência da salvação, ela é pessoal. Cada um tem que ter a sua própria experiência. Ninguém é salvo na experiência do outro. Filho de salvo não é salvo. Filho de crente não é crentinho, como diziam os pregadores do passado. Cada um tem que ter a sua própria experiência de salvação. Mas a fé, a maturidade cristã, o desenvolvimento dessa fé, a maturidade é a obra do versículo 6. Aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo. Estamos vivendo sempre em busca dessa maturidade. Não estamos prontos. Vamos até o fim, crescendo em maturidade cristã. Então, isso só pode ser vivido em coletividade, no coletivo. Por isso que os pronomes e os verbos vêm sempre no plural. Eu não posso me isolar, não posso tentar desenvolver essa fé, crescer em maturidade sozinho. Não há como. Nós devemos estar envolvidos com a família
de Deus, o corpo de Cristo, e ele tem a sua expressão local, onde nós fomos plantados. Então podemos dizer o corpo local de Cristo, onde o Espírito Santo nos plantou, quando por ele fomos regenerados, quando cremos em Jesus Cristo como nosso único Senhor e Salvador. Então fomos plantados no corpo de Cristo, pelo Espírito Santo. É ali que nós devemos desenvolver a nossa fé, crescer em maturidade, em comunhão. É um perigo quando muitos se isolam e buscam ouvir outros líderes, pregadores que pregam evangelhos estranhos ao Evangelho de Cristo, ao Evangelho da Palavra de Deus. É perigoso isso, porque acabam se alimentando de palha e não o alimento verdadeiro, como Pedro chama de o genuíno leite espiritual, o alimento verdadeiro da Palavra de Deus. Muitos têm pregado, muitos falsos profetas. Alguns deles, no início dessa pandemia, fizeram falsas profecias, prometendo cura, inclusive, e eles mesmos foram acometidos ou familiares, como agora o irmão de um deles, um dos falsos profetas, muito conhecido, né? Faleceu da doença que o próprio irmão prometeu que uma sementinha vendida lá naquela igreja mercado, né? Igreja mercado, iria curar as pessoas. Então, muita enganação, usando a Bíblia. A Bíblia diz que horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo, dele não se zomba. Muitos têm zombado de Deus, usado o nome de Deus para projetos políticos, eleitoreiros, atraindo o povo de Deus. E coisa horrenda está acontecendo na terra, como disse Jeremias capítulo 5, 30 e 31. Os sacerdotes, os falsos profetas, unidos ao poder político do mundo para obterem vantagens, para fortalecer seus impérios, e muita gente sendo enganada, inclusive gente boa, crente sincero na fé em Deus, mas enganado, completamente enganado, porque não se voltam exclusivamente para a palavra de Deus. O apóstolo João disse que muitos falsos cristos, falsos profetas já saíram pelo mundo lá na época dele. E hoje, muito mais, com as redes sociais, ficou muito mais fácil espalhar as falsas profecias, o engano e atrair gente. E Deus termina, através de Jeremias, lamentando lá em Jeremias 5,31. E apesar de tudo isso, essa coisa horrenda, aquela declaração, uma das mais tristes na Bíblia, é disso que meu povo gosta. Que coisa, que lamentável, né? Que nenhum de nós esteja no meio desse povo que gosta de ser enganado. Preste atenção, nós temos que estar atentos, alertas, para não sermos enganados, não estarmos do lado daqueles que são enganados, que não se alimentam apenas da palavra de Deus, mas dão ouvidos a falsos profetas, porque eles aparentam ter mais autoridade, falam coisas mais agradáveis, fazem promessas que afagam mais o ego. É um perigo. Terminando aqui, essa vida cristã que tem reservada para si as coisas excelentes de Deus deve ser vivida em comunidade. Vale a pena o esforço para se viver em comunidade. Principalmente quando vêm as tribulações. Aí é que devemos estar mais unidos. Ao invés de nos isolarmos, devemos estar mais unidos. O crente isolado é uma brasa que sai da fogueira e logo se apaga. Isso todos sabem. Juntos, nós somos mais fortes. Podemos unir as nossas fraquezas individuais e aí juntos ficamos mais fortes. Bom dia do Senhor, eu desejei a todos no grupo, desejo aqui, hoje é o dia do Senhor, e que nós possamos nos encontrar com Ele de uma forma especial, coletiva, né? E hoje temos a ceia do Senhor aqui em Cabo Verde, esperamos que todos participem, ainda é online, não é a ideal, não é o que nós queríamos, mas é a que nós podemos fazer. Então se esforce. Você acha que é muito esforço você ligar o seu aparelho, o seu computador, o seu celular e participar de uma reunião online? Pois saiba que muitos filhos de Deus gostariam de estar no seu lugar, mas estão lá na cama do hospital, estão internados, estão entubados e não podem ter esse privilégio de participar nem de um culto online. Pense bem nisso, se você pensa que isso é sacrifício, não é? Hoje vamos ter a ceia
E Jesus é quem mandou fazer isto em memória de mim. Todas as vezes que se reunirem, tomai o meio do pão, tomai o cálice, fazer isto em memória de mim. É isso que nós vamos fazer hoje, neste domingo, 4 de julho de 2021. Vamos continuar orando por aqueles que estão internados, estão sofrendo, mas vamos aproveitar cada oportunidade que Deus nos dá, agradecendo a Ele também por Ele, até aqui, ter nos ajudado, nos livrado. O dia de amanhã nós não sabemos. Então aproveitemos bem a oportunidade que Ele nos dá hoje. Que Ele nos abençoe a sua vida, a sua família. Até logo mais. Amém.